Olá, sejam bem-vindos ao canal Desconstruindo a História, que pretende contar factos históricos de maneira simples e fácil de entender. Hoje o vídeo é sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar que durou de 1939 a 1945 e é o maior conflito da história da humanidade. Este conflito foi o que mais mobilizou militares na história e a única vez em que foram utilizadas armas nucleares. Esta guerra foi travada entre duas alianças militares, os aliados, composto por países como o Reino Unido, França, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como URSS, e o eixo, composta pela Alemanha, Itália e Japão. Estas são as principais forças desta guerra. Para perceber as causas do início deste conflito, é necessário saber o que aconteceu à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e isso está explicado no vídeo anterior a este. Devido à derrota da Alemanha na guerra anterior e à crise em que se afundou, a extrema-direita teve o cenário perfeito para proliferar-se e foi assim que o Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha em 1933. Os nazistas criticavam os termos do Tratado de Versalhes, defendiam a militarização da Alemanha e tinham opiniões abertamente antissemitas. O crescimento dos nazistas durante a República de Weimar, regime anterior à vitória dos nazistas, foi exponencial, muito por conta de Adolf Hitler, que acabaria por tornar-se na principal figura desta guerra. O Partido Nazista queria construir um governo totalitário, e assim o fez. Queriam recuperar a economia alemã e reorganizar o exército alemão, destruturado depois da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que as forças militares alemãs eram fortes o bastante, deu-se início à expansão territorial, que fazia parte de um plano que defendia a criação do espaço vital para abrigar os arianos, a raça perfeita que os mesmos inventaram. Os arianos nada mais eram que os típicos alemães de cabelo loiro e olhos azuis, que os nazistas consideravam uma raça superior às demais, e devido a este facto, a prosperidade dos arianos seria feita através da exploração de raças que eles consideravam inferiores. Hitler começou a querer conquistar toda a Europa e no dia 1 de setembro de 1939 ordenou um ataque à Polónia, que já tinha assinado acordos militares com os ingleses e franceses para conseguir se proteger. Mesmo assim, Hitler não teve medo e atacou. Dias depois, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. Alguns dos momentos marcantes desta guerra foram a invasão mal-sucedida da Alemanha à URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que mobilizou mais de 3 milhões de soldados. A Alemanha tinha 3 grandes alvos: Leningrado, Moscovo e Stalingrado. A maior derrota foi mesmo no último alvo, em Stalingrado, pois a Alemanha não tinha condições materiais nem financeiras de sustentar esta invasão. A Alemanha também invadiu a Itália, quebrando um acordo de não agressão que os dois países tinham, e acabou por perder o controle da mesma, que foi reconquistada pelos aliados mais tarde. Um grande dia decisivo nesta guerra foi o dia D, que foi realizado em 6 de junho de 1944, que abriu uma nova frente de guerra entre os aliados e os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. Em 1945, os aliados entraram em território alemão e conseguiram conquistar, em abril desse mesmo ano, a capital do país, Berlim. Adolf Hitler acabou por cometer suicídio e em maio de 1945 a Alemanha rendeu-se. O Japão foi o país do lado do eixo que mais resistiu e foi o último a render-se. A derrota do Japão aconteceu oficialmente em setembro de 1945. A luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Havaí. A supremacia dos japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico durou pouco. Em junho de 1942, o poder do Japão foi severamente prejudicado. A resposta dos Estados Unidos a este ataque foi lançar 2 bombas atómicas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamente. O lançamento não foi suficiente para convencer o governo japonês a oferecer rendição. A invasão de Manchúria por tropas soviéticas, a partir de 9 de agosto, foi o que fez com que o governo japonês declarasse rendição. Em 2 de setembro de 1945, então, os japoneses assinaram a rendição e colocou-se fim à Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham gostado, deixem um like e subscrevam o canal e muito obrigada por terem visto este vídeo.